Pessoal, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do sexto livro da série psicológica de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Nós estamos no segundo capítulo, que se chama Equipamentos Existenciais, e hoje a gente vai falar do último item desse capítulo, que é o ser emocional. Hoje, novamente, eu achei que foi bastante profícuo, então, hoje, novamente, nós vamos fazer aquela leitura conjunta. Então, se alguém estiver com o volume físico e quiser acompanhar, nós vamos começar na página 38. E se você tiver aí outro volume diferente desse, ou tiver com o PDF e quiser acompanhar, é o capítulo 2, Equipamentos Existenciais, o último tópico, o ser emocional. De qualquer forma, eu vou ler para a gente e vou fazer os comentários. O ser emocional. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação, e a razão, passando pela emoção. Então, aqui eu queria começar chamando a atenção para uma teoria fabulosa, que é a teoria do cérebro triuno, tá? Existe até um livro muito bom, que se chama O Cérebro Triuno, escrito, eu acredito que ela é uma médica, eu esqueci o nome, eles são espíritas, né? Mas é um médico, uma médica, e a terceira pessoa eu não me lembro qual é a atividade. Mas, de qualquer forma, eles trazem para a gente uma neurociência espiritual. Eu tenho uma obra aqui, agora achar. Essa questão da neurociência espiritual, né? A gente já falou aqui, eu faço hoje doutorado em neurociência na UFMG, e dentro do mundo científico, acadêmico, a minha fé, né, a nossa fé, é algo extremamente questionado ou questionável, né? E recentemente eu li uma frase até do Carl Sagan, que eu achei interessante demais, onde ele diz que a falta de evidências, né, a ausência de evidências, não é evidência da ausência. Então, para aqueles que não acreditam porque não há evidência, não quer dizer que essa ausência de evidências confirme que não há aquilo. E essa frase, apesar de ser de Carl Sagan, eu li essa frase numa obra do Marcelo Gleiser. E nessa obra ele comenta ele defende, ele se intitula agnóstico, mas ele defende uma postura que eu acho de um brilhantismo incrível, principalmente na esfera acadêmica. É a postura de reconhecer que a ciência possui, a ciência, como tudo aquilo que envolve a participação do homem, possui limitações. Então, quando há muitos anos atrás nós adoecíamos, né, se falavam que eram os humores. Por quê? Porque a ciência não possuía forma, não possuía metodologia, não possuía instrumento para saber que haviam microbios, né, microvidas, micróbios que estavam adoecendo as pessoas. Então, essas limitações são as limitações da ciência que impedem as ciências de comprovar as realidades da vida. Mas a questão do cérebro triuno. Voltamos à questão do cérebro triuno. O cérebro triuno fala para a gente de uma evolução. Deixa eu pegar o mapinha que eu tenho aqui. Fala para a gente de uma evolução das partes do cérebro
partindo... Deixa eu ver aqui qual seria a melhor. Essa aqui. Vou mostrar para vocês essa figura. Então, o nosso cérebro triuno é esse cérebro aqui. Por que que ele é triuno? Porque ele é uma peça única, totalmente unificada no sentido de funcionar como uma única peça, mas da onde vem o tri, né? Ele vem das 3 etapas de constituição desse cérebro. Essa parte aqui de baixo do cérebro, que é o cerebelo, cerebelo significa, né, pequeno cérebro, e o tronco, que é essa parte aqui, que são o cérebro mais primitivo que nós temos. Então, os animais, os seres, quando eles surgem, eles possuem essas partes aqui. Inclusive, nós, quando, né, estamos no processo de gênese, né, quando as nossas células começam, porque as nossas células, elas se multiplicam, uma vez que há a concepção, as células se multiplicam como células genéricas. E aí, aos poucos, essas células vão se especializando, vão se tornando células do coração, células musculares, células epiteliais. E quando elas se tornam células cerebrais, elas vão começar a fazer o cérebro a partir daqui. Então, ela vai seguir justamente a ordem da evolução desse cérebro triuno. Então, essas duas partes aqui são partes totalmente relacionadas com as nossas funções autônomas, em especial o cerebelo. Então, tudo aquilo que a gente precisa para garantir que o corpo viva, independente da nossa vontade. Então, o nosso bater do coração, os nossos movimentos peristálticos, o nosso dilatar e contrair do pulmão, né, acompanhado do deslocamento do diafragma, tudo isso ocorre aqui. E esse foi, então, o primeiro cérebro. É o cérebro que nós vamos chamar de cérebro reptiliano. Reptiliano porque realmente vem de réptil, remonta aí dinossauros e os animais que, né, réptil é uma palavra que quer dizer aquele que arrasta a barriga na terra, né? Então, remonta esses animais que ainda são animais bem rudimentares. O segundo cérebro, né? Esse é o primeiro cérebro. O segundo cérebro, que é esse aqui, ó, que tem essa curvinha aqui, ó, essa curvinha bem bonitinha aqui, é o que a gente chama essa curvinha e toda essa estrutura aqui, tá? A nossa glândula pineal, inclusive, está aqui nessa partezinha de trás dessa curvinha. Esse nosso córtex cingulado, que é o nome, aqui é o cingulado frontal, que é a parte do nosso cérebro que cuida da empatia. Aqui nós temos a amígdala, que a amígdala ainda faz parte do nosso cérebro reptiliano, que é uma válvulazinha responsável pelas nossas atitudes de fugir ou de atacar diante de uma situação de perigo. Mas e esse cérebrozinho aqui que surge acima, né? Completando o cérebro reptiliano, é o nosso cérebro límbico. Esse é o sistema límbico, é o sistema que processa as emoções. E aí, em seguida, nós vamos ter o terceiro cérebro, né? Que é essa parte bem bonitinha que tem essas minhoquinhas que a gente fala, que são essas minhoquinhas, elas têm o nome de giros, né? Então, esses giros que a gente vê aqui, que é a maior parte de massa cinzenta, massas cinzentas é sinônimo de corpo do neurônio, tá? É o neurônio mesmo. Essa parte aqui é o nosso córtex, que foi a última parte do corpo a ser, né, do cérebro a se desenvolver.
E a mais desenvolvida dela é o córtex frontal. É a mais desenvolvida porque nela a gente vai processar informações muito complexas. Mas todo o córtex tem a sua importância. Essa parte aqui, por exemplo, de cima do córtex, é a parte somatosensorial. O que quer dizer? Essa parte aqui é a parte que vai cuidar dos movimentos e das sensações, sensações de frio, de calor, de dor, elas vão bater aqui em cima, no somatosensorial. Inclusive, aqui a gente faz um desenho de um homúnculo, né? Porque tem uma parte imensa que cuida dos nossos pés, das nossas mãos, e uma parte pequenininha que se refere à nossa cabeça, porque as nossas células, a nossa cabeça tem terminações nervosas em bem menos quantidade do que o restante do corpo, porque afinal de contas o cérebro está totalmente protegido pela caixa craniana. E aí, é porque está desconectado. Agora a mamãe está ocupada, tá bom? É, então, é uma parte importante, sim, mas é uma parte ainda bastante instrumental. E essa parte aqui, que é a nossa parte do córtex occipital, né, que é a parte, inclusive, há quem defenda que a visão não deveria ser considerado uma adjacência ao cérebro, mas ela deveria ser considerada parte do cérebro, porque diferente dos sentidos das papilas do paladar, que é processado nas papilas gustativas, do olfato, que é processado nas glândulas olfativas que nós temos, a visão é processada no córtex occipital, tá certo? E essa parte da frente, o córtex frontal, né, ou pré-frontal, é a parte que vai fazer os juízos de valores, vai fazer a tomada de decisões. Então, é uma parte extremamente complexa, extremamente desenvolvida. E o que que Joana fala para a gente nesse trecho? Ela fala que a gente saiu do instintivo para o racional, passando pelo emocional. Olha aqui o caminho do cérebro triunfo. Então, vamos lá, vamos ver aqui de novo esse trechinho. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Essa parte aqui que vai cuidar da emoção. Recém-saídos do instinto em processo de conscientização. Então, ó, saímos aqui do instinto. Lembra que eu falei que aqui nessa parte que é instintiva nós temos a amígdala, responsável pela luta ou pela fuga. Então, a Karina, diante de uma situação de perigo, a amígdala da Karina é acionada e essa amígdala vai dizer para a Karina: Karina, você vai correr ou você vai lutar, né? Só que como hoje a gente já tem outras partes mais desenvolvidas, essa informação da amígdala vai ser passada pela emoção, né? Onde eu vou avaliar, vale a pena lutar? Vale a pena correr? E ainda pela parte racional, onde eu vou dizer: não, existe uma outra solução para esse problema além do lutar ou correr. Aqui eu queria falar sobre um fenômeno que eu acho muito interessante, que acontece com algumas pessoas, vocês podem já ter ouvido falar, né? Ah, eu fiquei numa situação de pânico, eu tive uma crise de pânico, ou coisa parecida. E fiquei sem reação, não consegui reagir, né, diante de uma situação assim extrema e tal. Isso chama o sequestro da amígdala, que é quando a amígdala toma conta da nossa capacidade de decidir. Então, é a amígdala que passa a dar ordens para o córtex pré-frontal. E aí ela paralisa a pessoa diante de uma situação de perigo, né? Então, isso pode acontecer com a gente. Vamos lá.
Mesmo quando adquirem o senso de discernimento após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se liberam como a princípio gostariam. Então, vejam só, emoções, né, é muito interessante porque existe diferença entre emoção e sentimento. E as pessoas, às vezes, chamam uma pela outra, colocando as duas no mesmo patamar de forma equivocada. E um equívoco muito grande que acontece é dizer que nós podemos controlar as emoções. Nós não podemos controlar as emoções, nós podemos controlar os sentimentos. O que são os sentimentos? Sentimentos são as emoções processadas pelo nosso córtex. Então, vamos imaginar uma situação. Vou dar para vocês um exemplo até de um experimento que foi feito com macaquinhos. Imaginem que eu e uma outra pessoa estamos trabalhando na mesma empresa, realizando a mesma atividade. E eu descubro que aquela pessoa ganha mais do que eu, sem nenhuma causa particular. Aquilo vai causar em mim uma emoção de desconforto. Talvez eu sinta raiva, talvez eu sinta inveja, talvez eu sinta ciúme. Vai me causar uma emoção de desconforto. E essa emoção, se eu não tivesse o meu córtex, faria com que eu reagisse. Mas eu tenho o córtex que vai processar essa emoção. E aí esse processamento vai depender, como esse processamento vai se dar, vai depender da minha evolução intelectual e espiritual. Então, esse processamento, eu dou conta dele. Esse aí eu posso ter controle sobre ele, né? Para quem teve a oportunidade de assistir um desenho bonitinho aí, tem um desenho, esqueci o nome agora, um filmezinho onde a menina tem as emoções. Ela tem a raiva, ela tem o medo, ela tem a tristeza. E aí, quando você vai analisar essas emoções, você vai perceber que elas são emoções primitivas. Por que elas são primitivas? Porque as emoções, sim, são primitivas, os sentimentos são evoluídos. As emoções são primitivas porque elas são necessárias para a sobrevivência e perpetuação da espécie. Uma das emoções que aparece no filme que a menina tem, essas emoções são antropomorfizadas, né? São na forma de pessoas, é o nojinho. Tem uma menina lá que é o nojinho. Por que a gente tem uma emoção que é o nojo? O nojo serve para garantir o quê? A sobrevivência da espécie. Porque o nojo te impede de se alimentar de algo que poderia fazer mal ao seu organismo. É o nojo que vai fazer com que você escolha bem o alimento. E olha só, hein, que hoje a gente, com um córtex tão desenvolvido, a gente come coisas que, se nós não tivéssemos o córtex desenvolvido, nosso cérebro ia dizer: olha, isso aí é muito nojento para você estar comendo. Isso aí, essa fritura que você está consumindo é pura gordura saturada. Vai fazer mal, você não deve comer. Então, é isso que ela está dizendo para a gente. Então, a gente gostaria de se libertar das emoções, mas não é bem assim. A emoção bem direcionada torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam, como pode fazer esse instrumento de desgraça caso lhes fuja ao controle. Então, a emoção vai ser processada. E quando ela é processada, eu tenho o controle sobre ela. E aí eu posso controlá-la e garantir. Exatamente, Tati, obrigada. O nome do filme é Divertidamente. Eu não sei se já saiu o segundo, mas ia até sair o segundo com mais emoções. Então, a gente
tem controle sobre isso. E quando você controla esse processamento da emoção, que é o que a gente vai chamar de sentimento, a gente pode controlá-la e direcioná-la para o bem ou para o mal. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. O que Joana está falando aqui? Que a gente precisa transformar a emoção em sentimento, mas de que forma a gente deve fazer isso? De uma forma mais evoluída. Então, a gente precisa pegar aquela emoção, por exemplo, da tristeza e fazer um processamento dela e transformar essa tristeza, por exemplo, foi até a minha leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, foi sobre piedade, uma beleza, um capítulo lindo. Então, eu preciso pegar aquela tristeza e processá-la. Quando eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o sofrimento dos meus irmãos e tal, o que eu faço? Eu pego aquela tristeza, que não teria utilidade se externalizada apenas como tristeza, eu sentar aqui no sofá e ficar, oh, tadinhos, oh, que pena, oh, ou então me pôr a chorar, ou então ser indiferente, apesar de triste. Então, o que eu posso fazer? Eu posso participar das campanhas que ajudam, ou eu posso orar por essas pessoas, eu posso transformar a minha tristeza em piedade, ou seja, em um sentimento elevado. Mas posso transformar essa tristeza também num sentimento ruim, numa angústia, num desespero, num pessimismo, né? Então, cabe a mim escolher o direcionamento que eu darei a essa emoção. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Então, vamos lá. Primeira coisa que Joana fala que a gente tem que fazer: sentiu, e a gente sente o tempo todo, sentiu, para e pensa. O que eu estou sentindo? E como está essa emoção? Essa emoção está exaltada? Há uma emoção muito forte, por exemplo, eu me senti enciumada. Eu vi a gente tem ciúme, né? Eu vou falar de, existe o ciúme entre amantes, existe o ciúme da mãe com os filhos ou dos filhos com a mãe, existe ciúme entre amigos. Então vamos imaginar que eu visse, ah, sei lá, meu filho é, com minha mãe, sendo mais carinhoso com a avó do que comigo, e sentisse um ciúme dessa nesse exemplo. E aí, eu teria que fazer uma avaliação desse sentimento, porque é natural. Eu não tenho que virar e falar assim, não, Karina, você, né, tá totalmente errada. Não, é uma emoção. Ela vem, ela é espontânea. Eu vou melhorar, eu vou me desenvolver a ponto de um dia não experimentá-la, mas ela vem. Agora, quando ela vem, eu preciso processá-la. Há fundamentos. O fato de você ver seu filho declarar para a avó que a ama enormemente, que ela é a paixão da vida dela, isso significa que você é menos na vida dele? Ou isso é ruim de alguma forma? Não seria um motivo para você ficar ainda mais feliz? Porque o seu filho tem alguém além de você que ele ama dessa maneira intensa?
né? Então, a gente precisa ver que tipo de emoção é essa, para a gente analisar como eu posso direcionar essa emoção para que ela se torne uma emoção, né? Aí, depois de analisada, ela já deixa de ser emoção e passa a ser sentimento, enobrecedora. Quando está embotada, não registra as manifestações da atividade, conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo desbordar se compraz. Se apresenta exaltada, então vamos lá. Embotada é quando ela está cega de si mesma, tá? Então, olha só, quando está embotada, não registra as manifestações da atividade conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes, em cujo desbordar se compraz. Então, é aquela raiva que cega a pessoa e ela fica satisfeita quando o outro é prejudicado. É aquele ciúme que cega a pessoa e faz com que ela fique satisfeita ao gritar, ao ter uma atitude desequilibrada. É aquela paixão que faz a pessoa se satisfazer com a satisfação física, independente dos valores que estejam envolvidos ali. Se ela se apresenta exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. Então, se aquela emoção ela está para lá do que ela deveria estar, você perde a função que ela tem. Lembra que eu falei que as funções das emoções são perpetuação da espécie e sobrevivência da espécie. Então, eu processo essa. E por quê? É, vamos falar aqui, por exemplo, o gostar. O gostar, depois de processado, ele vira amor. Por quê? Porque nós já evoluímos, é um sentimento. Mas se ele estiver muito exaltado, ele não vai conseguir chegar no patamar do amor. Ele vai parar no patamar da paixão, algo que ele não consegue desenvolver. Quando indiferente, ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Então, é aquele desejo não correspondido que faz com que a pessoa se sinta amarga e frustrada, né? Se apaixonada, manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predominem os desejos hedonistas, em egocentrismo infeliz. Então, é aquela fome que vira gula, é aquele desejo que vira que vira uma paixão desenfreada, né? É aquele prazer que vira um vício, né? Então, são os exageros. Somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Nessa natural escala para os níveis da consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se: a. Como se reage diante de si próprio, b. Qual a conduta em referência ao próximo, e c. De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Aqui eu abro um parêntese para falar que isso aqui é o que eu amo na Joana, né? Ela não aponta só o problema, ela aponta para a gente a solução e como chegar nela. Então, ela já falou para a gente que a gente tem que fazer uma análise das emoções que a gente experimenta. Mas como que ela fala que a gente deve fazer essa análise? Primeiro, eu tenho que ver como que isso está me afetando. Lembra daquela raiva que a gente já falou em outros encontros, que vai causar a minha dor no estômago, minha gastrite, a minha má digestão, né? Ou então daquela coisa que eu precisava, aquela coisa que eu tinha que falar, não falei e ficou engasgada e me causou um mal aqui na garganta.
ou daquilo que eu não queria ouvir e me causou um mal de ouvido, né? Eu estou fazendo relações assim bem óbvias, né? Mas a gente sabe que as respostas, cada um conhece o seu corpo e sabe que as respostas no nosso corpo, elas acontecem de forma, né, diferente com cada um de nós, mas que elas seguem mais ou menos um padrão. Eu, por exemplo, eu sei, e graças a Deus já tem muito tempo que isso não acontece, que quando eu passo uma raiva, que eu perco o controle, eu sinto um desconforto muito grande no meu estômago. Aquela queimação, aquela dor, eu sinto que é como se eu sentisse a raiva pulsando ali no meu estômago. Aquilo ali é um. E aí eu sinto tremores, eu sinto palpitação, eu sinto sudorese, eu percebo que o meu equilíbrio foi totalmente alterado, que não há mais homeostase no meu organismo. Ou seja, eu acho que se naquele momento alguém viesse medir meus hormônios, açúcares e outras coisas, ia dar tudo alterado. Então, primeiro você tem que se conhecer. E a gente vai lembrar que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos é justamente sobre isso, né? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Né? O Kardec pergunta, e a espiritualidade responde: conhece-te a ti mesmo. Então, a cada emoção experimentada, para e pensa de que forma essa emoção está me afetando. Bem ou mal, de que forma essa emoção está me afetando. Essa emoção que eu vivenciei me causou um prazer, que até isso a gente tem que analisar, porque às vezes você tem uma emoção que te causa um bem-estar, mas que depois esse bem-estar vai se transformar numa culpa, num peso, né? Então, por exemplo, é, vamos imaginar que eu não pudesse comer açúcar, né? Que eu tivesse diabetes e tal, mas que fosse uma diabetes controlada e tudo, e que eu falasse assim, ah, vou comer só uma fatia de bolo, só hoje, e tá tudo bem. E como aquele bolo e me sinto bem, e tá tudo bem, eu sinto aquele prazer. Aí depois eu paro e penso, poxa, eu venho há tanto tempo cuidando direitinho da minha saúde, resistindo e tal, e agora eu me entrego a esse prazer, né? Que necessidade que havia? E aí aquela emoção, que era uma emoção prazerosa, vai se tornar uma emoção ruim. Então é preciso que a gente avalie todas as emoções, mas eu posso efetivamente praticar uma atitude, ou ter um pensamento, ou fazer alguma coisa que me cause uma emoção efetivamente boa. E aí eu preciso prestar atenção também e falar: olha, isso aqui me causa um bem-estar tremendo. Muitas pessoas não sabem qual é o propósito delas na vida. E às vezes, para descobrir o propósito da gente na vida, basta a gente praticar uma ação, parar e falar: olha, não é que isso me dá um prazer danado? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca, às vezes, não teve a oportunidade de lidar com uma pessoa idosa, aparece para ela a oportunidade de cuidar alguns dias ali de uma vovozinha que estava precisando de uma atenção. E aquilo faz com que ela se sinta tão bem que ela descobre: olha, isso me faz muito bem. Acho que meu propósito na vida é justamente esse, ser cuidador de idoso, né? Então, assim, eu sinto um prazer tremendo em ensinar. Eu acredito que talvez ensinar seja realmente o meu propósito na vida, porque é algo que me causa esse bem-estar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer: experimentou a emoção? Experimentei. Então, vamos analisar como que essa emoção repercute em nós mesmos. Depois, a gente vai olhar como que a gente traduz essa emoção para o outro, né? Se eu reajo e atinjo o outro, de que forma? Olha só, qual a conduta em referência ao próximo? Atingir o outro, agredir o outro, né? De que forma isso acontece? E de que forma eu posso desenvolver os valores íntimos em relação a mim e aos demais? Então, de que forma que eu posso transformar
né, processar essa emoção de forma positiva, de forma lúcida, transcendendo o ego, que é aquela criança, né, criança mal criada ali, cheia de vontades, mimada, né? No primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então, nós esgotamos bem essa parte que é a análise que a gente tem que fazer de nós mesmos. O trabalho por libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento, para estabelecer e seguir as linhas de manifestação equilibrada. Então, sem a análise das nossas próprias emoções conosco, sobre o que elas fazem conosco, não tem como a gente fazer essa evolução. No segundo caso, que é em relação ao outro, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com outras pessoas. Então, o fato de eu ter ciúmes, e esse ciúme não está sob controle, faz com que eu esteja sempre desconfiada das pessoas ao meu redor, e por aí vai. O indivíduo tranquilo, né, aquele que conhece bem a si mesmo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. É natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro. O outro não é meu inimigo. Eu me espelho no outro. Então, aquele que se conhece e confia em si, ele se espelha no outro, ele está aberto para a realidade do outro. O outro não tem que atender à minha expectativa, seja essa uma expectativa boa ou ruim. Eu sou, né? Eu sou tão completo que o outro é apenas um reflexo de mim. E lembrando que, assim como eu, o outro, né? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, né? Embora não abdicando das suas próprias, nem as mascarando para agradar ou exibindo-as para impor-se. Então, a gente é autêntico sem ser conivente ou submisso. Dialoga com suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro que brinda no contato estabelecido. Marco Aurélio não, Cícero dizia: cuida para quando você sair da presença de alguém, ter deixado essa pessoa um pouco melhor do que quando você a encontrou. Então, a nossa função, quando a gente está com as pessoas, é de brindá-las com algo de melhor que a gente tem, né? Então, todo mundo conhece aquela pessoa que você encontra e a pessoa é sempre pesada e tal. Não seja essa pessoa. Por sua vez, recebe também alguma dádiva que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Nem seja tão soberbo, tão onipotente, que não precise, que não tenha nada que o outro possa te oferecer, ainda que muito pouco, ainda que muito efêmero, ou que você não tenha a própria que você não consiga perceber a dimensão do que o outro tem a te oferecer. Esteja aberto a receber.
Do interrelacionamento nascem experiências proveitosas para o amadurecimento psicológico constante do ser. No terceiro caso, que aqui é quando ela fala para gente de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais, então como que a gente vai desenvolver esses valores íntimos? Faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se e amando, ou liberando-se sem ressentimentos, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. Então, a partir do momento que a gente se conhece, consegue ter um relacionamento equilibrado com o outro, a gente consegue fazer com que desse relacionamento surja um engrandecimento para nós e muito provavelmente para o outro também. Aqui cabe a lembrança daquele conto, né, da moça que tinha uma péssima relação com a sogra e ela procura uma bruxa lá, uma boticária na cidadezinha dela e pede: escuta, minha sogra é muito difícil, uma pessoa terrível, me dá aí alguma coisa para me livrar dessa senhora. Aí ela fala assim: ó, vou te dar um veneno aqui muito poderoso. Você vai botar um pouquinho todo dia no café dela, 2 gotinhas, mas você vai ter que fazer isso durante algum tempo e vai ter que fingir que você gosta dela para que eu congelei. Deixa eu ver, todo mundo congelou. Vocês estão me ouvindo? Tá. Para que ninguém perceba que foi você quem causou a morte dela. Então, deve demorar aí uns 30 dias para ela morrer. Então, ao longo desses 30 dias, haja como se você amasse ela, cuide dela, faça todo o bem para ela. E aí, o que que acontece? Essa moça vai fazendo, vai fingindo, né? Vai cuidando da sogra, vai se aproximando da sogra. Ao fim dos 30 dias, ela procura a boticária lá, desesperada: por favor, me dê o antídoto porque eu não quero mais que a minha sogra morra. Ela é uma pessoa fabulosa e tal. E aí a boticária fala: não, eu te enganei, não era um veneno, né? A partir do momento que você se abriu para amá-la, você propiciou que ela também aprendesse a te amar. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos, que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo e de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pelo amanhã. Então vamos lembrar: o ontem me traz angústias, depressões, o amanhã me traz ansiedade. Então, sem uma coisa nem a outra, vamos pensar no equilíbrio da emoção. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Então, o processo de autodescobrimento é um processo que ocorre na solitude. Só a própria pessoa pode fazer. Não é um processo solitário e o fato de esse grupo existir comprova isso. Porque estamos no processo, optamos por estar nesse processo de autodescobrimento através da obra de Joana, orientados por Joana, juntos. Então, no nosso processo de autodescobrimento, não há solidão. O que há é a solitude, porque aquilo que eu tenho que descobrir, só eu posso fazer. Aquilo que a Claudinha tem que descobrir, só ela pode fazer. Mas nós estamos aqui juntos nessa caminhada, então a solidão não existe. Nós compartilhamos, nós trocamos, nós vivenciamos juntos esse processo de autodescobrimento. Quando se inicia a operação solucionadora, o primeiro quesito é dedicado à afetividade, ao desenvolvimento interior, à autorrevelação, ao diálogo franco e jovial. Nem sempre, porém, aqueles a quem se dirige estão em condições de entendê-lo, de intercambiar emoções. 2 aspectos aqui desse parágrafo. O primeiro é a relação que você vai ter com você mesmo.
que é uma relação de gentileza, de reconhecer, ao reconhecer aquelas emoções em você, você pode se decepcionar, porque você queria não reagir de uma determinada forma e você reage. Então, aquilo ali pode te decepcionar. Seja gentil com você, né? Essa autorrevelação é algo que vem para o seu bem. Então, seja gentil com você. E quando o outro te revela algo, isso pode machucar. Então, seja gentil com o outro também. Às vezes, ele não está pronto nem para te trazer a informação que você precisa receber, nem para receber a informação que você tem para dar. Não raro, o interlocutor se alegra ao conhecer as dificuldades do seu confidente, desrespeita-lhe a confiança, divulgando as informações que lhe foram reveladas, ou nele provoca, por imaturidade, como por insânia, conflitos desnecessários, perturbadores. Olha aqui, né, às vezes, o perigo da gente não ter a sensibilidade de procurar a pessoa certa com quem a gente fala sobre certos assuntos, porque essa pessoa pode se regozijar naquilo que nos é tão doloroso. Então, vamos imaginar que o exemplo que eu dei de ter ciúmes do meu filho com a minha mãe fosse um exemplo real e eu compartilhasse isso com o grupo e alguém, numa determinada oportunidade, falasse sobre isso com outra pessoa. Olha, a Karina tem ciúmes do filho com a mãe. Olha que coisa pequena, olha, né? Aquilo ali é desagradável, aquilo ali é uma quebra de confiança. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser também essa pessoa que quebra a confiança. O fato de a pessoa para quem eu escolho contar algo que me foi dito em confiança, não ser uma pessoa conhecida, não ter qualquer contato e tal, não me exonera da minha falta de ética, tá? Então não adianta nada eu falar assim, a Claudinha me contou um negócio que eu contei para minha prima aqui, mas a Claudinha não conhece minha prima, não tem nada a ver. A partir do momento que a Claudinha me contou alguma coisa em confiança e eu conto isso para qualquer outra pessoa, por mais desconhecida e por mais que essa pessoa não se relacione com a Claudinha, a quebra da confiança já aconteceu. E isso é uma falta ética de grande valor. Nem por isso deve o ser asfixiar a sua emoção, temeroso dos relacionamentos, isolando-se, assumindo posturas alienadas. Então, o fato de nós termos pessoas que quebram a confiança da gente não é motivo para a gente parar de confiar nas pessoas, mas a gente precisa saber em quem confiar. Quem se afasta do meio social por se acreditar perseguido, não compreendido, em crise paranoide, deixa de realizar-se emocionalmente. Não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele as encara. Então, não são as circunstâncias que vão fazer com que eu fique bem ou mal-humorada, mas é a forma como eu encaro. Então, lembrem-se, quando a gente começa o processo de autoconhecimento, né, de crescimento espiritual e tudo, não são os problemas que se tornam menores. Os problemas têm os mesmos tamanhos, eles continuam os mesmos em termos de dimensão de tamanho. É a nossa perspectiva que muda. É você quem mudou. O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Então, a gente sabe que esse processo de evolução, né, da transformação das nossas emoções em sentimentos, ele está dentro do contexto da reencarnação. Ou seja, uma das funções da reencarnação é a gente aprender a reconhecer a emoção em nós mesmos, a reconhecer como a gente trabalha essa emoção perante o outro e a transformar essa emoção
em um sentimento nobre. Cumpre desse modo ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Então, nós não somos capazes de passar pela existência, carnal ou não, sem experimentar a emoção, sem experimentar forte emoção. Então, aqui está o nosso desafio, é controlar o processamento dessa emoção. Então, aqui, para a gente controlar o processamento dessa emoção, como Joana coloca, é preciso um processo de autossuperação. Então, vencer a si mesmo. E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Vou desligar a gravação.